Olá pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro vídeo ou episódio desta série sobre métricas para Machine Learning. A ideia hoje é a gente falar sobre uma das métricas que é das mais utilizadas nesse contexto, que é a métrica da acurácia. Bom, a acurácia, ela nasce, assim como todas as outras métricas, ou boa parte das outras métricas que estudaremos nesta série, a partir da matriz de confusão. E certamente, como eu falei na introdução, ela é uma das métricas mais utilizadas dentro de Machine Learning e necessariamente a mais conhecida. Eu gosto de fazer um paralelo da acurácia como sendo uma nota para o resultado gerado pelo modelo. Se a gente fizesse um paralelo com uma nota de prova, por exemplo, em que a acurácia vai mostrar a quantidade de acertos que determinado aluno teve nesta prova. Então, o que a acurácia mostra é o percentual de acerto do modelo, em outras palavras. Então, ela vai partir da matriz de confusão, vai pegar lá todas aquelas informações que a gente comentou no episódio anterior. Quem não assistiu, convido que assista, sobre matriz de confusão, como, por exemplo, quantidade de verdadeiros positivos, a quantidade de verdadeiros negativos, a quantidade de falsos positivos e a quantidade de falsos negativos, e vai fazer uma proporção entre os acertos, ou seja, aqueles casos classificados como verdadeiros positivos e verdadeiros negativos, em relação ao total de exemplos analisados pelo modelo. O resultado disso vai ser o que a gente chama de acurácia. Então, ela vai medir a porcentagem de previsões corretas realizadas pelo nosso modelo. Então, quando a gente quer ter uma ideia geral do comportamento do modelo, a acurácia é a primeira métrica que a gente vai derivar a partir da matriz de confusão. E por isso que eu comentei que ela é a métrica mais conhecida. Bom, como que a gente calcula então essa acurácia? Eu já falei basicamente no slide anterior, mas para formalizar, a acurácia ela vai ser a quantidade de verdadeiros positivos somada à quantidade de verdadeiros negativos, ou seja, aqueles exemplos que o modelo acertou, dividido pelo total. Ou seja, eu vou pegar os verdadeiros positivos e negativos, que são os acertos, e vou somar com os falsos positivos e falsos negativos, que são os eventuais erros de classificação do meu modelo. E vou multiplicar isso por 100% para gerar o valor em percentual. Então, o valor original ele vem um valor entre 0 e 1. Se eu multiplico por 100%, eu vou ter esse valor em percentual. Então, o cálculo ele é bastante simples de se realizar, mas a grande questão não está na complexidade do cálculo da acurácia, está em como que a gente analisa o resultado gerado pela acurácia. Por exemplo, o que significa uma acurácia de 90%? Ela vai significar que, dentro de um universo de 100 exemplares classificados pelo modelo, esse modelo acertou 90 e errou 10, considerando que a quantidade de exemplares foi de 100 exemplares. O que eu consigo dizer a partir daí? Que quanto maior é a acurácia, maior vai ser a quantidade de acertos do meu modelo. Quanto menor for a acurácia, menor vai ser a proporção de acertos do meu modelo. Então, a acurácia, ela sim é uma das métricas que nos possibilitam comparar diferentes modelos. Então, estou treinando 2 modelos diferentes em cima do mesmo dataset, por exemplo. A acurácia é uma das métricas que vai me permitir comparar qual dos modelos está performando melhor para aquele contexto. Só que assim, pessoal, importante ressaltar, a acurácia é um bom ponto de partida, mas ela não vai contar toda a história daquele modelo. Isso a gente já falou nos episódios anteriores também, que uma métrica sozinha, ela não nos dá uma visão completa do modelo, da performance do modelo. Então, a acurácia, ela vai ser uma das métricas que vai nos dar uma visão. Então, posso perguntar, por exemplo, quanto maior a acurácia, melhor? Em geral, sim, mas não sempre, tá? Porque ela vai depender do contexto e do custo dos erros que estão
envolvidos ali. Como a gente falou na matriz de confusão ali, os erros eles têm pesos diferentes, né? Quem precisar retomar, por favor, volte no episódio anterior ali, que essa explicação está mais detalhada ali. Outro ponto importante, eu comentei agora há pouco, comparar modelos em cima da mesma base de dados, tá? Utilizar a acurácia para comparar modelos em base de dados diferentes, em datasets diferentes, não faz sentido, tá? Então eu tenho que comparar coisas iguais, eu tenho que comparar modelos treinados com o mesmo dataset. Qual que é o problema da acurácia e por que ela não pode ser utilizada como única métrica para avaliar o comportamento de um modelo? Porque ela pode ser bastante enganosa, principalmente se a gente tiver datasets desbalanceados, o que, como a gente comentou em episódios anteriores também, é uma situação bastante comum no treinamento de modelos de aprendizado de máquina. Então, uma situação relativamente comum é um modelo que apresenta uma elevada acurácia, porém não resolve o problema. Como o exemplo aqui da esquerda do slide, um exemplo de detecção de fraudes, obviamente um exemplo fictício, né? Em que, por exemplo, eu tenho 1.000 transações, dentro dessas 1.000 transações eu tenho 995 legítimas e 5 fraudes somente. Eu posso ter um modelo que tem 99,5% de acurácia, mas não identifica nenhuma fraude. Por quê? Porque ele acertou em 995 casos, que eram os casos de legítimas, ele classificou corretamente. Agora, ele não acertou nenhuma fraude. Ou seja, se esse modelo classificar os 1.000 casos como legítimos, ele vai ter uma acurácia de 99,5%, porém o resultado dele é irrelevante, porque ele não identificou nenhuma fraude, que era o nosso objetivo. Então, esse modelo está mal treinado, embora ele tenha uma acurácia de 99,5%. E numa análise única, a gente vai dizer, pô, o modelo tem 99,5% de acertos, eu posso lidar com esses 0,5%. Não é o caso para esse exemplo. Para outros exemplos, pode ser verdade, mas para esse exemplo, não. Eu posso fazer um outro exemplo que mostra isso dentro do contexto diagnóstico médico, só para conversar com os exemplos que a gente estava usando no episódio anterior, né? Em que eu tenho também 1.000 pacientes, desses 950 são saudáveis e 50 são doentes. O meu modelo teve 95% de acurácia. Por quê? Porque ele acertou todos os saudáveis, mas ele errou todos os doentes. Então, numa primeira análise, 95% vai parecer um bom resultado. Agora, quando a gente vai analisar o detalhamento, ele não acertou nenhuma classificação de doença, o que faz com que o modelo seja inútil para a nossa abordagem. Bom, então quando usar e quando não utilizar a acurácia, né? A acurácia funciona muito bem quando a gente tem classes balanceadas, datasets balanceados. Então, por exemplo, se eu tiver um detector de fraudes em que eu tenho 50% dos dados contendo fraude e 50% dos dados contendo operações legítimas, o que não é muito comum, tá, pessoal? Por isso que eu comentei já no início da nossa conversa de hoje que a acurácia sozinha, em geral, ela não vai nos permitir analisar o comportamento do modelo de uma forma confiável, tá? Obviamente, a gente vai estudar outras métricas que vão complementar a acurácia para que a gente consiga utilizar a acurácia em conjunto com outras análises para daí sim analisar se o modelo está com um bom resultado, porque em geral a gente vai ter classes desbalanceadas e os erros eles vão ter custos diferentes. Então, exemplo que eu usei antes, se eu errar os 5 casos em que havia fraude, o meu modelo ele não serve para nada. Se eu errasse um caso que não era fraude, eu classificasse como fraude dentro de 1.000, esse erro não é legal, mas ainda assim ele conseguiria ser absorvido ali sem gerar grande impacto. Agora, eu errei todos os casos que eram fraude. Minha acurácia ficou em 99,5%, porém o modelo não tem um bom desempenho. Então, pessoal, analisar o modelo sob diversos aspectos, considerando diferentes métricas, é bastante importante e é nesse contexto que a gente vai trabalhar no próximo episódio da série, no qual a gente vai estudar
a métrica da precisão. E a métrica da precisão, ela tem um comportamento bastante interessante porque ela analisa como que o nosso modelo performa na análise de valores positivos. Então, a acurácia ela é geral, a precisão ela vai olhar somente os valores que são positivos. Então, ela vai analisar, em outras palavras, a confiabilidade de tudo aquilo que o nosso modelo preveu como uma classe positiva. Então, ela vai responder a seguinte pergunta: quando o modelo diz que sim, será que ele está certo? Ou será que ele tende a errar numa classe positiva? Então, pessoal, eu espero vocês no próximo episódio para a gente conversar sobre a precisão. Mas fazendo um resumo do episódio de hoje, a gente viu que a acurácia mede a proporção das previsões corretas realizadas pelo modelo. Então, ela é uma métrica que faz uma análise geral do comportamento do modelo. Ela é calculada, assim como todas as outras métricas, a partir da matriz de confusão. E é importante salientar que um elevado valor de acurácia, uma alta acurácia, nem sempre significa um modelo bom, nem sempre significa que o modelo está performando bem. Lembrem dos dois exemplos que a gente utilizou, né? O exemplo em que eu tinha 5 fraudes, nenhuma foi detectada, e o exemplo em que eu tinha 50 pacientes doentes e nenhum foi detectado. Nesses casos, as acurácias foram, respectivamente, 95% e 99,5% e 95%, o que numa primeira análise parecem números elevados, bons, porém não era o caso naqueles modelos, né? Para conseguir fazer uma análise completa, então a gente precisa de outras métricas, porque a escolha da métrica ela vai depender muito do contexto e principalmente do custo de um erro, que ele pode ser diferente dependendo da situação que a gente está trabalhando, né? Então, pessoal, muito obrigado por acompanharem mais este episódio e convido vocês a em breve assistirem também o episódio sobre precisão. Muito obrigado.